de marcador tumoral e não tem mais nada para câncer. Deus usava uma serva dele para dizer para mim que ele ia confundir a minha vida com a medicina com a minha vida, porque o câncer no reto ele deixa metástase e o meu não deixou em lugar nenhum. Meu sangue está limpo, não tem nem glicose, nem colesterol, diabetes, nada, não tem nada. Deus ela pediu o terceiro exame, o quarto exame eu vou fazer, ela pediu, né? Mas Deus falou comigo, querida, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Ficar ligado com a voz do Eterno. Para a gente não se desbaratar com a afronta do nosso inimigo. Ezequias reina, amém, igreja? Eu vou pular alguns versículos aqui. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que antes dele vieram. Glória a Jesus. Glória a Deus. Verso de número 18. E chamaram o rei e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que confias? Dizes tu, porém, são palavras só de lábios, há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito? Verso 22. Se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Como, pois, fareis virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu Senhor? Verso 27. Porém, Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me meu Senhor somente o teu Senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, dizendo: ouvi a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, que era o rei de Judá, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, ô glória. E esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei um trato comigo, vinde a mim, e com cada um da sua vide e da sua figueira, e que beba cada um a água da sua cisterna. Verso 33. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um da sua terra, das mãos do rei da Síria? Isso é Rabsaque falando, o mensageiro. O que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Porventura livraram a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses das terras, que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo. Presta atenção nesse verso de número 36 do capítulo 18, igreja. Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque o mandato do rei havia dizendo: não lhes responderei. Glória a Deus. Verso capítulo 19. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu de saco e entrou aonde? Na casa do Senhor. Então ouviu a Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos,
ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu Senhor. Verso 5: e os servos do rei Ezequias foram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor. Esse é o profeta Isaías dizendo: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá uma notícia. Então voltará para sua terra a espada, o farei cair na terra. Glória a Jesus. Aqui verso 12 ele vai continuar afrontando, ele vai falar no 13 também de afronta. Verso 15: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todas os reinos das terras, que fizestes os céus e a terra. Aqui ele está orando dentro da casa do Senhor, o rei Ezequias. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras, aleluia, de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. Verso 20: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, glória a Deus. Verso 22: a quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçastes a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o santo de Israel? Verso de número 35, olha o que vai acontecer. Vai se cumprir a palavra que o profeta Isaías libera. Sucedeu, pois, verso 35, a destruição dos assírios, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu do arraial dos assírios a 185.000 deles. Assim, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres, e na sua tradução pode estar corpos mortos. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Serazer, seus filhos, o feriram a espada. Porém, eles escaparam, e um outro filho dele vai governar no seu lugar. A igreja pode se assentar. A leitura ficou um pouquinho extensa, eu fui pulando, só para a gente entrar no contexto. E o que o Senhor mandava dizer à igreja essa noite, aleluia, é para você prestar atenção no rastro de quem está te afrontando, está deixando. O rastro que ele está deixando é de destruição. Porque ele vai se gabar, ele vai dizer: o rei de Ramate, alguns reis não puderam resistir. E a gente precisa dizer algo aqui para a igreja de Deus essa noite. Os reis que não resistiram ao rei da Síria, aleluia, porque os deuses que eles servem não é o Deus que eu e você servimos. Então, independente do rastro que o inimigo está deixando, porque o Senhor falava comigo assim, pastora, às vezes a palavra de afronta vem ao nosso encontro e você olha para o rastro de destruição que esse afrontador está deixando, aleluia. E se você não tiver fé, força, confiança no Deus que tu serve, querido, tu vai ceder, tu vai parar, tu vai retroceder, tu vai murmurar, tu vai parar de querer louvar, vai entregar a carteirinha, vai dizer que vai embora, porque você está olhando para o rastro. Então Deus está mandando dizer essa noite: para de olhar para aquilo que o inimigo está fazendo e olha para o que Deus pode e vai fazer na tua vida e na minha vida, quem crê. E ele vai fazer o quê? E eu vou entregar do jeito que ele me deu. Porque Ezequias, quando entra, ele tira a idolatria. Ele tira, está escrito lá nas 2 Crônicas 32, 29, 30, que eu fui ouvindo, lendo, que ele vai tirar as abominações de dentro do templo.
E eu acho lindo porque um rei vai levar toda uma nação, no caso aqui era só Judá, reino do sul, Judá. Ele vai levar toda essa Judá à adoração de novo. Ele vai dizer para os levitas, olha, se separa, se santifica, troca as vestes. Havia um tempo de separação para levita e havia um tempo de separação, segundo a lei de Deus no Levítico, para sacerdote. Só que chega na hora de entregar as ofertas, que não foram poucas, foram muitas, a ponto dos sacerdotes dizer, olha, vamos ter que construir, Deus mandava passar aqui, eu vou passar. Vamos ter que construir uma casa do tesouro, porque o povo está entregando tanta oferta, que está sobrando. Os sacerdotes estão vivendo fartura. A porção do levita está sendo pago, o quinhão, porque era bíblico. Os levitas são meus, não tem herança. Quem é levita de fato verdade vive no templo. Glória a Jesus. Hoje a gente está na graça, a gente não está na lei. Mas eu sou uma levita do Senhor, porque o Senhor envia sustento para mim. Só que ele vai tirar, você viu comigo que ele tirou a serpente de metal chamada Neustã. O povo está fora fazendo adoração dividida fora da casa, não dentro da casa. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai limpar a casa. Ele vai botar, eu escutei a pastora falar de botar a casa em ordem hoje. Por isso que eu falei, Jesus, está todo mundo pregando. Aleluia, porque ele vai botar a casa de Deus em ordem. E a ordem dele é, se santifica, se separa, porque a gente vai, aleluia, nós vamos realizar a Páscoa. E não é mais do jeito que você quer, do jeito que Deus determinou. Tem que entender o negócio. Tem um rei, tem um líder que está dizendo, nós vamos fazer assim, porque foi assim que Deus mandou. Então não adianta querer questionar, aleluia, aquilo que a liderança está dizendo, porque foi Deus que mandou, hein? Ezequias falou, vamos embora reparar o altar, vamos embora tirar as abominações de dentro do templo, vamos se separar. Ele quebra os altos, aquilo que era usado para adorar Baal, para adorar outros deuses. Nestã ainda estava aqui presente, irmão, uma serpente de metal. E às vezes a gente coloca algo no lugar que pertence a Deus, na hora que pertence a Deus. O instrumento de idolatria hoje às vezes não é uma imagem, não é uma serpente, aleluia. É aquilo que a gente coloca na hora, no dia, no lugar da adoração genuína para Deus. Porque esse povo vai celebrar a Páscoa 7 dias. Aí eles vão dizer, não, vamos celebrar mais 7. Tamanha era a alegria de celebrar para Deus e fazer do jeito certo. Glória a Deus. Aí o Senhor falava comigo assim, lendo esse texto, eu amo meu Deus, porque Ele me deu um negócio diferente. Ele falou, filha, para quem se preocupe em reparar a casa, para quem se preocupe em andar na retidão, ei, eu tenho livramento de inimigo, eu tenho boca de leão sendo fechada, eu tenho cova sendo fechada nessa noite, mas é para quem deseja andar na verdade, aleluia, na pureza e na sinceridade. Amém, igreja? Ele vai dizer, e agora? Quando o inimigo manda Rabsaquia falar em judaico, na segunda crônica diz que ele começa a falar em siríaco. Ele fala em judaico porque quem afronta, ele quer falar bem clarinho para tu entender, né? Ele fala bem clarinho para tu entender. É minúsculo, calamaia. Terminaço, cabadara Só que Deus vassúria. falava assim, filha, para quem fica calado na hora se calar, eu entro na guerra. Eu entro nessa guerra. Porque Ezequias não coloca escudo, não coloca espada, não coloca exército, não coloca lança, não coloca pá, vou lá, eu vou fazer, não. Ele ainda orienta o povo, ó. Mas está me afrontando. Alabara Sarábia. Êxodo 14:14, todo mundo conhece. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Aí ele ainda diz assim lá no Êxodo, ficai quieto, vede o livramento, porque Deus falava comigo que tinha livramento para quem luta para andar na retidão, na pureza, para quem não desce o nível de penina para responder não, para quem não xinga porque me xingou, vou bater porque me bateu, eu vou lá, vou quebrar a porta, vou chutar, tu não vai fazer nada. Ou tu guerreia, Deus guerreia. Ou tu vai ou ele não. Ou a gente vai ter que se retirar para deixar Deus fazer.
Porque bastou um anjo. Eu fiz questão de entrar aqui em 2 Reis 18. Porque quando Deus me deu de madrugada em revelação, Ele me dava 2 Crônicas 32. Aí eu fui ler, eu falei, Senhor, o texto veio, aparece assim para mim em visão. Falei, Deus, o que eu vou levar na peia? Deus falou, 2 Reis 32, 2 Crônicas 32. Eu falei, está em 2 Reis 18 também. Para falar de afronta. Porque às vezes a gente perde a guerra porque a gente desceu o nível. Verdade. Penina tem alguém que está guerreando com ela dentro de... Ana tem alguém que está guerreando com ela em 1 Samuel capítulo 1. E não é fora de casa, é dentro de casa. Todo dia a Penina tá, eu tenho, você não tem, eu gero, você não gera. Ih, tu vai para outro lado, tu vai para a casa do Senhor de novo? Mais um ano estéril? E agora, mais um ano que tu não dá nada? Que tu não gera nada? Só que se esquece que quem desce na olaria com Deus, quem desce para o joelho, quem vem para a casa do Senhor, quem não fica lá fora batendo boca e diz assim, não vou para o culto não, porque hoje eu briguei com a vizinha, eu vou ficar em casa, hoje eu não vou lá adorar não. Ei, tu quer viver milagre? Faz silêncio. Porque uma vez Deus falou comigo, filha, hoje tu fica calada, amanhã tu ficou calada de novo. Mas vai chegar um dia que eu vou te dar direito de resposta. E vai ser na autoridade do meu Espírito. Eu vou colocar palavras na sua boca. Você não vai xingar, você não vai brigar, você não vai resmungar, você não vai se justificar, você não vai falar nada. É difícil, claro que é. Principalmente quando a afronta bate na tua janela para dizer para você, para de pregar, para de louvar. Tu tem que ficar parada, deitada, tu não tem que fazer nada. Aí Deus falou assim, quem manda em você é quem? Quem deu a ordem para você avançar foi quem? Quem te curou foi quem? Quem te levantou do leito foi quem? Quem te visitou no hospital, que tratou com as mãos do médico para tu hoje estar de pé foi quem? Foi eu ou foi a vizinha? Então vai lá e prega a minha palavra e deixa que dele eu cuido, deixa que dele eu cuido. E eu acho lindo que o povo obedece à voz do rei, irmão. 2 Crônicas 20, verso 20, a Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Sabe por que tem gente que não prospera no seu caminho? Porque tem um profeta na casa. Vou falar do jeito que ele mandou. Tem profeta na casa e tu está duvidando da profecia que está sendo liberada. Aí tu quer viver milagre? Tu quer viver livramento? Tu quer ver um anjo desbaratar 185 mil? Mas tu não ouve o profeta que está na casa. Tu ouve lá de fora, mas tu não ouve dentro. E às vezes o profeta da casa está falando verdade, tem gente lá fora profetizando mentira, profetizando por presente, tu está dando crédito. Não, porque o profeta de lá falou, porque o profeta de lá disse, e aí tem profeta na tua casa, na penha tem profeta. Tem mulher de Deus e tem homem de Deus na casa. Presta atenção nisso aqui. O povo vai ficar calado porque o rei dá uma ordem. Não responde afronta. Não responde. Dá vontade. Sou um ser humano cheio de defeitos. Aí tem hora que a gente fica assim em casa, ó. Deus me ajuda. Ai Deus. Ai Senhor. Ai Pai. Ai meu Deus. Ai Jesus me controla. Ai Espírito Santo, passeia comigo nesse lugar. Ah Deus, olha esse negócio aí. Só que tem um diferencial. Ezequias corre para a casa de Deus e não procura qualquer pessoa para falar. Aleluia. Quando ele procura o profeta Isaías, que é conhecido como o profeta dos palácios, que ele profetiza para Ezequias, para Uzias. Ele profetiza muito dentro do palácio, né? Ele é conhecido assim como profeta de palácio. Mas até dentro do palácio ele não troca o rolo, ele não muda a profecia para agradar rei nenhum, não. Ele entrega do jeitinho que recebe. Porque o problema hoje às vezes é querer mudar. A palavra de Deus ela vem para edificar, confortar e exortar. Tem as três coisas aqui hoje. Que quem quer ver inimigo desbaratado precisa aprender a ouvir a voz do homem de Deus que tem na casa. Do profeta de Deus que tem dentro dessa casa, igreja. Ele vai para a casa do Senhor e ele pega, glória a Jesus, as cartas de afronta e ele apresenta para Deus. Aleluia. Ele diz, Deus, olha aqui, Senhor, ó,
Deus está me afrontando. Senhor, o que eu vou fazer agora? O que o Senhor vai fazer? Aí eu entendo que como esse homem tem uma vida de oração e está dentro da casa. E eu li um trecho aqui, irmão, que Ezequias, ele vai até arrancar o ouro das portas da casa para dar para o rei da Síria. Por quê? Ezequias não quer guerra. E tem gente que gosta de fazer guerra com quem não quer guerra. Tu tá dentro da tua casa, tá dentro da tua igreja, tá dentro do teu lar, tá lendo Bíblia, tá orando, tá arrumando a igreja pro culto, tá louvando, tá ensaiando e a afronta chega. É verdade. Mas tu não quer briga, tu não quer discussão, tu não quer problema. Mas chega. Aí ele, para não ter guerra com esse rei, ele arranca os ouros, entrega. Que ele queria na fonte das águas de Ezequias, né? Ele manda tapar as fontes, em 2 Crônicas 32. O inimigo quer alguma coisa de você. Fica ligado, porque ele te quer tirar o principal, que é a sua comunhão com o Espírito Santo. Quando ele conseguir tirar você do foco, ele diz assim: venci, essa daí está um ponto do desvio agora. Porque eu tirei ela do louvor, eu tirei ela da pregação, eu tirei ela da leitura bíblica, eu tirei ela das campinas no monte, eu tirei ela da madrugada, de joelho dobrado às 3 da manhã, porque ela fazia, agora não faz mais, porque a afronta é grande. E ele sabia que esse rei não vinha sozinho, ele vinha com um exército, com alto poder de destruição. Então o Espírito Santo mandava dizer isso, para começar assim. Para de olhar para o rastro que o inimigo deixa. Porque a Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E Deus veio para dar vida e vida com abundância. Mas escolhe hoje a quem servais. Aleluia! Vai chegar um momento em Josué que ele vai dizer: escolhe hoje a quem tu serve. Os deuses que serviram aos vossos pais do deserto. Ou ao Senhor. Josué 24:15, ele vai dizer: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então quando você escolhe, o Espírito Santo ainda diz mais assim: olha, eu nunca vi alguém que assentou no seu coração não se contaminar, não descer o nível, não se misturar, não fazer uma oração e ao Senhor não entrar com uma resposta. Aleluia, verdade. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Está escrito, irmão. Quando você assenta no teu coração, como Daniel na Babilônia: não vou me contaminar com o manjar do rei, não como dessa comida oferecida para outros deuses. Cuidado com o doce de São Cosme e Damião, porque quando eu era criança, do lado da minha casa, 27 de setembro, entra onde ele manda, não estava no contexto. 27 de setembro está chegando aí, irmão. Eu morava quando criança do lado de um centro espírita, e eu escutava eles baterem a noite inteira, e as crianças, filhos do Pai de Santo, brincavam conosco na rua de pique queimado, pique-pega. Hoje as crianças não sabem o que é isso, né? De correr atrás de bola na rua, de brincar de queimado. E eles falaram assim: menina, tu não sabe como foi difícil ontem por negócio descer. A gente foi consagrar os doces de Cosme e Damião, minha mãe não deixava eu pegar. A bola caía no meu quintal, minha mãe mandava a gente voltar com a bola, jogar pro lado de lá. Minha mãe crente. A bola caía do lado de cá, essas bolas grandona, colorida, minha mãe: joga pro lado de lá de novo. Joga pro lado de lá de mamãe. Joga pro lado. A gente jogava, irmão. Mãe mandou, nós faz. Joga do lado de lá. E ele falava. Só que eu me lembrei que naquela madrugada, eu pequena ainda, 13 anos, me batizei com 13 anos de idade. Eu peguei a Bíblia e botei pendurada na minha janela e falei: Deus, hoje eu vou dormir, porque eu quero ir para EBD amanhã. Era de sábado para domingo o negócio lá no terreiro. Nada contra quem é, mas a verdade seja dita. Eles fazem batuque a madrugada inteira e ninguém interrompe. Os crentes fazem vigília, o povo quer mandar parar. Eu já vi um pastor parar com uma vigília porque o vizinho chamou o carro de polícia para o pastor. E era num galpão, numa rua cheia de residência. Mas na semana seguinte essa mulher alugou esse galpão para o centro espírita. Eles foram até às 6 da manhã. Ninguém parou. Peguei a Bíblia e botei na janela, irmão. Eu falei: hoje eu vou dormir, Jesus, porque eu quero acordar bem para ir para a escola bíblica dominical. Pensa numa pessoa que gosta de EBD, sou eu, irmão. Ou como eu amo. Até hoje. Fala: vamos fazer EBD, vamos fazer. A gente está fazendo EBD lá. Botei a Bíblia na janela. Fechei os olhos e dormi a noite inteira. Aí no outro dia eles vieram contar: olha, ontem
Alguém de chupeta não desceu, ciclano não desceu, fulano não desceu, e faz um canto e faz batuque, nada de descer. E eu rindo quietinha, né? Quietinha da minha. Eu falei, é mesmo, né? Que coisa, gente, não desceu não? Foi. E eu fui para EBD numa alegria. Deus já estava me ensinando o que é ter fé, irmão. Eu fui para EBD numa alegria naquele dia. Eu já era professora de classe de 5 anos de idade. Eu com 13, dando aula para criança de 5. Eu preparava estudo bíblico, preparava lição, pegava a revista. Deus sabe por que eu estou passando por aqui, irmão. Esse homem constrói, tira toda a idolatria do templo, tira tudo. Deus está falando conosco essa noite. Olha para a tua vida, o que precisa ser arrancado. Não é palavra de afronta não, irmão. É para a gente poder morar no céu de glória. Tem coisas que a gente tem carrapicho que a gente precisa puxar e arrancar da nossa vida. Tem coisas que a gente precisa se observar como eu me observo. E falo, Deus, tem alguma coisa que eu, Gessilane, preciso mudar. Porque apontar para a vida do meu irmão é fácil. Eu quero ver a gente olhar para a nossa vida e perguntar para Deus, Deus, tem algo que eu preciso arrancar? Aleluia! Que eu quero ter essa sensibilidade que eu tinha de novo, Jesus. Eu ouvi um corinho e já estava dando lugar, né? Então a gente tem que perguntar para Deus. Estou falando de mim, irmão. Mas como você tem respondido essa afronta? Ana, quando vai para o templo, ela vai chorar e bater queixo. E você não vê no livro de 1 Samuel, capítulo 1, em momento algum, Ana fazendo menção da afronta. Ana só dobra o joelho e chora e bate queixo. Só isso. E pede a Deus o que ela precisa. Tu está sendo afrontado porque você hoje não tem alguma coisa que você quer. Alguém passou por aqui e falou: irmãos, eu queria um freezer para botar as coisas do churrasco do evento. O freezer chegou e eu comprei ele à vista. Para a glória de Deus, não para minha. Porque eu tive uma visão do freezer do lado da geladeira. Eu projetei, eu falei, vai ficar ali. Quando o Senhor me der, vai ficar ali branquinho. Chegou. Antes do evento, pude comprar as carnes, a asa, botar tudo lá dentro. Faça como Ezequias, corre para o templo. Para de contar problema para quem não pode resolver. Para de falar para quem não tem nem muito menos comunhão com Deus, muito menos com o Espírito Santo. Às vezes tu está contando problema para ímpio, ele ainda vai rir e debochar de você. Ainda vai dizer, mas tu não é crente? Por que tu está passando por esse processo? Tu não serve a Deus. Eu escutei no meio do meu processo, ai Deus, ela não. Ai Jesus, ela não. Ela te serve, ó. Mal sabia ela que Deus já tinha me dado o motivo, razão e a causa do processo. Porque quando você cria um nível de relacionamento com Deus, Ele começa a te revelar as coisas. Ele te revela a mulher de Jeroboão. Ele revela quem está de engano contigo na tua casa. Ele revela quem entra na tua casa só para cobiçar teu marido. Ele começa a te revelar, tenha cuidado com ele, tenha cuidado com ela. Como ele mandou o profeta. Porque no final da história de Ezequias, ele vai adoecer. Só que ele vai virar o rosto para a parede. Como é um homem de vida de oração, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. E Deus vai dar para ele mais 15 anos. Para esse homem que virou o rosto para a parede e orou. Aonde você tem chorado as tuas lágrimas? Aonde você tem derramado a sua queixa? Para quem você tem contado as tuas guerras e as tuas afrontas e as tuas lutas? Porque algo que me chamou a atenção por 2 vezes dentro do capítulo 18 é que o rei Ezequias responde como Davi no campo de batalha. 1 Samuel capítulo 17 tem um exército acuado, é um texto muito conhecido, né? Quando Davi vai se disponibilizar a lutar com um gigante. E ele vai chegar e vai dizer, o que está acontecendo aqui? Aí os irmãos dele, que presunção é a sua? Ele vai dizer, não, eu só vim aqui para saber, entregar o lanche e saber o que está acontecendo. E ele ouve esse gigante afrontar. E Davi vai responder o que Ezequias responde. Ezequias, por 2 vezes no capítulo 18, eu encontrei ele falando: quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Por 2 vezes ele responde.
Ezequias sabe perfeitamente o Deus que está servindo. Só que para conhecer o Deus que serve, tem que ter comunhão, tem que ter proximidade, tem que ter intimidade, tem que ter escola bíblica, tem que ter leitura da palavra, tem que orar de joelho na madrugada, tem que subir monte, tem que se separar, tem que largar as coisas que Deus já mandou largar. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Davi, em 1 Samuel, ele responde o quê? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Quem ele pensa que é? Ah, tu vai aprender a responder hoje diferente. Ou melhor dizendo, tu vai falar na tua casa e não vai responder nada. Tu vai dizer quem é ela para me afrontar desse jeito. Não me conhece nas madrugadas de oração não, né? Não sabe as campinas que eu subo, as campanhas que eu faço 7 vezes no monte, pago o preço, tá chovendo, mas eu tô lá porque eu tenho que completar a campanha que eu comecei, irmão. Diga assim para essa guerra, quem é essa incircuncisa? Diga para essa luta, quem é você diante do Deus que eu sirvo? Quem é essa luta? Quem é essa afronta? Quem é essa guerra? Quem é esse que está falando mal de mim por trás? Que Deus já me revelou, que está falando mal do jeito que eu ando, do jeito que eu me visto. Teve alguém que falou, para de ficar saindo para ficar falando. Eu falei, quem me mandou me garante. Hoje eu fui no Andaraí, fiz exame, conversei com a médica mais de 1 hora e estou aqui pregando a palavra. As minhas idas para o hospital não me impedem de fazer a vontade de Deus, irmãos. Eu tenho que entender o Deus que eu sirvo e conhecer Ele. Deus está falando agora no finalzinho que eu já vou entregar. Cria proximidade. Porque é muito lindo a gente cantar. Aleluia, né? É muito lindo a gente cantar. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só clamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Na hora que ele te chama pro estreito na madrugada, tu não acorda. Aleluia. Na hora que ele fala, e aquela campanha que tu não terminou no monte, hein? Porque Deus me fez gerar uma frase dentro dessa ministração hoje que eu falei dentro do carro pro bispo. Eu vi, ouvi, não gostei e vou tomar providência. Quem está falando é Deus, não é a bispa. Eu vi, ouvi, não gostei e vou tomar providência. Para quem luta para ser servo fiel, tem providência, tem livramento, tem porta sendo aberta, tem cadeado sendo quebrado, tem Deus manietando valente, jogando gigante por terra, e tem um Deus que manda você se aquietar e saber que Ele é Deus. Eu sou Deus. Foi falado aqui essa noite, eu sou o que sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, não há quem possa impedir o agir de Deus. Meu Deus. Tem gente que não gosta de cantar o louvor sabor de mel quando ela canta que o agir de Deus é lindo. Mas é mesmo. Eu sou prova viva disso. Que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Então se é para lutar, não luta com parente não, não luta com liderança não, não luta com a tua líder do conjunto não, luta contra as hostes espirituais da maldade, porque está escrito, aleluia, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é principado, é potestade, que atua aonde? Aqui, nas regiões celestes. Essa casa é uma região celeste onde tu está plantado. Está ouvindo essa palavra hoje. Leva para tua casa. Deus me ensina a ficar calado quando o Senhor tem que mandar ficar calado. E quando eu tiver que responder, vai na minha frente e usa a minha boca, Senhor, para responder. Porque Ele faz isso, irmão, Ele faz. O nosso Deus, Ele faz. Eu sou prova viva disso. Ele falou, tu escutou uma, tu escutou duas, tu escutou 3, tu escutou 4, tu escutou 5. Hoje, se vier na janela de novo, tu responde. Falei, obrigado. Aleluia. Obrigado, Jesus. E além de olhar para o rastro que
deixa. Deus está mandando, olha para a vida de quem está te afrontando. É, terra. Olha para a vida dele, olha para a vida dela, como é que tá. A intenção de quem te afronta é tirar você da posição, fica ligado. É fazer você parar de orar e ler Bíblia. É fazer você parar de louvar. Tá chorando, louva. Tá gemendo, louva a si mesmo. Adora a si mesmo. Cadê a adoração da igreja? Aleluia. Adora, irmão. Porque a gente louva que nada pode calar um adorador. Mas na hora que a afronta chega, tu se cala a tua adoração. Em vez de calar a boca e não responder, você cala a adoração. Você faz o contrário, irmão. E Deus está dizendo essa noite, para terminar minha oportunidade, abre a tua boca para adorar e deixa que eu faço. Eu respondo. Eu te justifico na terra. Eu ouvi, como ele falou para Ezequias através do profeta. Eu ouvi o que Senaqueribe está falando. E eu vou ter um particular com ele. Deus poderoso, aleluia. Já manda falar virada para os pastores, ó. E vai lá. Ele vai. E se bobear, ainda vem aqui pedir ajuda e oração. E pedir perdão. Porque Deus faz assim. Ai, me desculpa aí o negócio que eu te falei. Eu estava num dia muito legal. Sinta-se perdoado, eu sou crente. Está perdoado em nome de Jesus. Porque crente libera perdão. É difícil. Tem que tratar bem alguém que te humilhou pelo WhatsApp. Se tu ouvir o áudio que o bispo recebeu de 7 minutos, tu cai para trás, tu fica chocado. De alguém que a gente alimentou, cuidou, levou em casa de carro, trouxe de carro, né? Ajudou com vocês. A gente não está aqui jogando na cara, não. Eu estou falando que a gente passa por afronta. Principalmente liderança. E tem profeta aqui na Penha para dizer para você essa noite. Ouve a voz de Deus. Para de ouvir a voz de quem não tem um mínimo de comunhão com o Espírito Santo. Diz o Senhor nessa noite, eu tenho que entregar. Para de dar ouvido para quem não tem comunhão com palavra. Foi falado aqui pelo bispo. Eu falei, Jesus, segura ele. Olha aí, Deus, ele está entregando no rolo, né? Tem alguém que diz assim para você, larga ele. Larga ela. Isso aí não tem jeito não. Para esse aí? Aí o bispo falou aqui, eu falei, ai Jesus, ele vai entrar no meu corpo. Normal acontecer isso com a gente, né? É Deus confirmando a palavra. Se Deus mandar você guerrear pela tua casa, guerreia. Por esse marido que hoje está bebendo, está desviado, está na boca, está não sei aonde, irmão, entra na guerra no joelho de madrugada. Porque Deus vai dar vitória. Aleluia. Ganha esse marido sem palavra. Ah, Jesus, vou falar. Tem gente que fica assim, vamos para a igreja. Seu bêbado, cachaça, não vai arrumar nada, irmão. Não vai arrumar nada com esse homem. Faz a comidinha, bota na mesa, seja submissa, trata com carinho. Deixa ele ver que tu é diferente porque tu é crente. Porque tu é serva de Deus. E servo de Deus não fica dentro de casa. Uma vez eu falei para um casal, vocês imaginam a vizinhança não crente escutando um casal de missionário gritando dentro de casa, brigando. Abaixa o tom, igreja. Falei para eles, abaixa o tom desse negócio. Tá feio. Me chamaram lá, chamaram o bispo para orar, eu tive que entregar. Deus está mandando parar de brigar alto porque o vizinho está escutando, vocês estão dando mau testemunho ainda. Marido chegou, meu amor, tudo bem? Tá com fome? Ele tá assim às vezes, né? Ó, quer comida? Ó, né? Quer toalha para tomar banho? Na submissão. Tu ganha ele. Eu conheci uma irmã na igreja batista que eu era diaconisa. O marido chegava já virado. E ela falava, eu tô indo para a igreja. Aí ele, de novo, mas você tá bonita, toda de lilás. Ela tava com blazer lilás, uma saia lilás, e foi para a igreja. Daqui a pouco ela vê ele entrando pelas portas da igreja. E ele disse assim, nossa, que trabalho bonito que tu faz aqui, quero ficar aqui contigo. Coisa linda, Jesus. Aleluia. A partir de hoje eu venho para a igreja contigo, mulher. Tu sabe que eu tenho que largar os negócios. Tu sabe que eu tenho que me libertar. Ela falou, vambora que eu tô junto. Deus não mandou você largar, não larga.
Deus não mandou você abandonar, não abandona. Porque é nessa hora que tu mostra que tu é servo e serva de Deus. É na hora que a pessoa está lá com a vida toda errada que a gente se levanta como crente. Se posiciona como homem, como mulher de Deus. Para liberar uma palavra. A minha avó dizia para os meninos lá em Nova Holanda, quando ela passava, os meninos pegavam os negócios e botavam para trás. E minha avó passava, minha avó faleceu com 96 anos na mesa de oração. E ela falava assim na sua humildade: esse lugar não é para você. Esse caminho não é, meu filho. Esse jeitinho. Deus não tem isso aí contigo. Olha, tu tem uma chamada. Assim mesmo. Aí no outro dia passou um tempo, minha avó procurou, cadê ele? Tá na igreja. Não precisou ela gritar, não precisou jogar na cara que ele é um bandido, que ele fuma, que ele bebe, que ele cheira, que ele tá fedendo. Não. Ela só falou: olha, Deus tem algo contigo. Ela, minha avó só passava. Os meninos pegavam as negócios e botavam para trás. Fala tia, fala avó. Ela: Deus não quer você desse jeito não, hein? E eles faziam assim com temor. Baixava a cabeça para ela orar. Aprenda a guerrear do jeito certo, irmão. Aleluia. Pega as cartas de afronta, vai para a casa do Senhor, fala com o profeta, fala com o homem de Deus, apresenta para Deus primeiro e deixa Deus fazer. Porque um anjo mata 185 mil do exército do Assírio. Ezequias não usa espada, não usa escudo, não usa lança. Ezequias só usa oração, o fervor, a separação, a santidade. Arranca a idolatria do meio, tira as abominações de dentro do templo, arrumou a casa. Se prepara para viver sobrenatural. Se prepara para viver coisa nova. Foi louvado aqui no final. Eu falei, vou perguntar para a irmã o nome desse louvor, que Deus vai fazer cumprir na hora certa. E você, quem duvidou, vai ficar de boca aberta. Com aquilo que Deus vai fazer na tua vida e já está fazendo na minha, vai fazer na sua, na minha, na saúde, na finança. Deus está tocando, está trazendo à existência aquilo que não existe, só porque eu decidi me assentar, me posicionar. Deus, às vezes está doendo, mas eu vou. Está gemendo, mas eu quero adorar. Deus, eu estou cansada, mas eu preciso estar na casa. Eu preciso ouvir palavra que sai do altar. Eu preciso tomar posse da voz profética que sai desse altar. Para eu viver milagre, para eu viver livramento, porque Deus falava comigo de livramento. Deus dá livramento para quem está sendo afrontado e fica de boca fechada. E só abre quando Ele manda falar, aí abre a boca. Quando Ele manda ficar quieto, fica quieto. Quando Ele manda andar, anda. Quando Ele manda não caminhar com aquele ou caminhar com aquela, se separa. Quando Ele manda arrancar algumas coisas, arranca. Como eu hoje arranquei o cinto, arranquei a pulseira de pérola, arranquei o colar. Falei, Deus arranca tudo. Falei, pode botar um brinquinho pequeno? Ele falou, pode. Ele arranca essa unha. Eu falei, estou arrancando. Porque mais vale ter comunhão com Deus. Porque quando Ele pede alguma coisa de mim, de você, Ele está querendo, Ele vai te fazer além daquilo que Ele te requereu. Pode ter certeza disso. Se Deus hoje pede para você um nível de separação, Deus sabe porque está falando isso aqui. Às vezes Ele já pediu para tu entrar num negócio e tu está relutando com Ele. Aí tu quer ver milagre, mas tu não obedece. Deus está falando, entra aqui. Ai, mas esse negócio é esquisito. Olha o bispo de túnica e talite branco de Israel. Descalço. Aí Deus fala, entra aqui. Não. Aí não, esse negócio é com a pastora. Comigo não. Né? Deus está falando. Tem coisas que Ele vai requerer de mim, de você, como requereu de mim hoje, na hora que eu fui me arrumar. Na hora que eu fui me arrumar para vir para a casa do Senhor. Porque levita tem estola sacerdotal, sacerdote também tem veste de sacerdote. Eu não estou pregando vestimenta, eu estou só entregando o que Ele me deu agora no final. Se Deus te mandou entrar em algo, você pode dizer como um dia eu disse, que eu uso saião, só não estou usando porque a minha cirurgia pegou aqui, cortou aqui na barriga e o alcoz aperta a minha cirurgia. Mas quando esse negócio sumir, eu acredito que eu vou voltar para os meus mistérios. Tá lá as minhas saias. Junto com blusão social. E já eu vou ter que entrar no coque. Né?
Manda quem pode, obedece quem tem juízo, irmão. Deus falou que eu te quero assim. Ele me deu uma visão de como Ele me quer. Eu estou falando de mim, tá? Falando de ninguém não, ó. De como Ele me quer. Te quero assim. Contempla a tua visão. Eu falei, tô vendo, mas eu não tenho condição de comprar esse vestido aí, não. Aí Deus faz chegar os cortes de pano, tudo na tua mão, e ainda te apresenta a costureira para fazer. Porque quando Ele quer, Ele prepara tudo, irmão. Verdade. Ele providencia tudo. Quando Ele quer que tu entre num mistério com Ele, pode ficar tranquilo, não fica preocupado com pano, com costureira. Deus sabe por que eu estou entrando aqui. Ele sabe, irmão, perfeitamente. E eu faço uma vaga ideia. Que Deus manda a gente entrar em algo e a gente fica relutando com a voz de Deus. Aí, hoje meu esposo foi afrontado antes de vir para cá por uma mãe de santo vizinha, debochando da túnica. Ela falou, eu não entendo e nem quero entender. Ele falou, é melhor você não... Ela disse que era vestido. Ela disse que era vestido. Aí Deus falou assim pra mim, eu falei pra ele, amor, eu vou pregar hoje dizendo que eu ouvi. Deus ouviu. Uma vez eu fui falar com Deus, eu falei, Deus, aqui, eu fui lá pra casa do Senhor, lá pra igrejinha, pequenininha. Levantei e falei, Deus aqui, tá me afrontando. Deus falou, eu vi primeiro, fica em paz. Só lê Bíblia e vai pregar, porque eu vi primeiro. Primeiro do que você, eu já ouvi, vi, não gostei, vou entrar. Não é vingança não, é justiça divina. Não toqueis nos meus ungidos, está em 1 Crônicas 16, verso 20. E dos meus profetas não fala mal. Está falando mal de profeta, está pedindo para passar vento. Está pedindo para passar tempestade. Aí não está entendendo. Na frente bate, ai Jesus. Na frente abraça, na frente dá beijinho, bate nas costas e por trás, ó. Jesus viu, hein? É melhor se consertar, pedir perdão logo. Tá forte, mas é isso mesmo. Deus está mandando liberar. E a gente só fala aquilo que Ele manda. Esses clipes aqui, eu nem converso com a pastora Márcia. A gente só fala paz a paz. Amém, amém, né? Ela passa correndo, eu passo correndo pelo zap. Ela me mandou um banho, eu botei, glória. E esses clipes aqui são pesquisas que a gente faz. Não é esboço preparado. Não prego assim faz mais de sei lá quantos anos. Perdi a conta. Eu prego desde os 20, estou com 50 anos. 50 todos, como diz o bispo Ademir, né? E Deus falou, arranca tudo quanto é papel da tua Bíblia de a nível de esboço, não faça mais. Só leia o texto. Eu falei, ai Jesus, como é que eu vou pregar só lendo o texto? Deus falou, quando eu mandar tu pesquisar, tu pesquisa. Do contrário, só lê o texto. E a palavra Deus me deu de madrugada, é revelada. Ele falou, diga de afronta. Diga que eu estou vendo. E diga que eu vou entrar. E eu vou resolver essa questão. Não vai ficar do jeito que está, não. Ah, não, não vai não. Não vai não. Ah, Jesus, Deus está falando que tem gente que está passando por afronta um ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e tu está falando, Deus, e aí? Estou te louvando, estou indo para casa, esse negócio, Deus falou, calma. Porque Ele falou para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu quero matar Faraó, eu quero pegar ele. Então eu endureci o coração dele. Ele não vai liberar da primeira vez, não vai liberar da segunda, da terceira, da 10ª ele vai liberar. Porque eu quero pegar ele lá no Mar Vermelho e fechar o mar para ele. Porque Mar Vermelho para crente fiel é livramento. Para egípcio é conserto. É justiça na terra. E Deus ainda faz. Eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo para dizer. Deus ainda faz justiça na terra. Em favor dos seus escolhidos. Que o clamam de dia e de noite. Mas não cessa de clamar. Não cessa de clamar. Não deixa de vir para a igreja porque alguém te afrontou, não. Vem para a casa do Senhor. Tem uma mulher de Deus nessa casa e um homem de Deus nessa casa. Para tu contar o problema e ele te dá um direcionamento. Dizer assim, olha, Deus manda te dizer. Isaías falou, Deus manda dizer. Ele não vai invadir. Ele não vai saquear, ajudar. Ele não vai matar ninguém. É ele que vai morrer. Os próprios filhos de Senaqueribe matam ele a espada. No final do capítulo 18. É os seus próprios filhos que matam. Porque quem gosta de afrontar os outros, a colheita é certa, irmão. Eu prego dizendo que você às vezes coloca uma semente na terra.
Mas Deus sabe que nível de semente, de colheita que tu vai ter. Pelo tipo de semente que tu lançou na terra, vai se identificar o nível de colheita que você vai ter e eu vou ter. Se tu plantou a boca fechada, pode crer que Deus vai te justificar e vai resolver essa questão. Porque eu prego que quando Deus entra, Ele entra para decidir o negócio. Amém, igreja? Eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. Dizendo para você, Deus vai entrar e vai decidir esse negócio. Do jeito que tá, não fica. Só porque tu veio hoje. Só porque tu adorou. Tu tá chorando por dentro. Só Deus sabe como tem mulher que entrou aqui por essas portas. Tá com o coração chorando, mas ainda louvou. Que eu vou ver o extraordinário acontecer. Eu tô vendo acontecer na minha vida. Vai acontecer na tua. Porque o nosso Deus é fiel para cumprir. Amém, igreja? Eu agradeço a minha rica oportunidade. No nome de Jesus. Glória a Deus.